Capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará por a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado, da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Capítulo 13. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores reais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos famejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir.
Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas vivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos, e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento, e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto, e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra,
e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem coisa fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acais, foi dada esta sentença. Não te alegres, tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo, nela encontrem refúgio. Capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar, de Moabe, e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir, de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite, e a Dibon, aos lugares altos, para chorar, por Nebo e por Medeba, clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando, e choram abundantemente. Assim Esbom, como Eleale, andam gritando, até Jaás, se ouve a sua voz, por isso os amados de Moabe clamam, a sua alma lhes será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe, os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Ninrim serão por assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram, e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Birelim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Anão como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra, no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba, e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto Moabe clamará por Moabe, todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a jazer e vagueiam no deserto, os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei, com o pranto de jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como água, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor, dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Capítulo 17.
Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroê serão abandonadas, onde ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esqueceste, do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto farás plantações formosas, e assentarás nelas samentos estranhos. E no dia em que as plantares as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Fugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor. Mas antes que amanheça já não existe, esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se avorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então, com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos as aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos, e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio, secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma.
Na verdade são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo, ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor, que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod, e guerreou contra ela, e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu, e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu, e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito, e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, e envergonhar-se-ão, por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós?